Será que vocês já me ouvem? Muito boa noite. Que gostoso ver todos aqui. Será que vocês já me ouvem? Muito boa noite. Que gostoso ver todos aqui. Muito bom, eu estou já vendo. Boa noite. Que gostoso ver todos aqui. Muito bom, eu estou já vendo. José Eduardo, já estou vendo. Charles, Vitor, hi Vitor. João, já estou vendo. Carlos, meu amigão. Sérgio Camei, que gostoso, viu? Jeana. Carlos, meu amigão. Acho que agora não vai ficar duplicando a minha voz, porque eu estava com o meu celular aqui também conectado, né? Estava com áudio, mas acredito que agora esteja bem. Estão me ouvindo? Maravilha. Ótimo. Acredito que agora esteja tudo ok, porque já desliguei o outro equipamento, né? O som. Então, acredito que esteja alguém. Então, se alguém já conseguir digitar para mim que está bacana, ótimo. Legal, Charles, muito obrigada. Então, já está tudo bem, já estão me ouvindo bem, e daqui a pouquinho a gente já vai começar. A gente vai ser muito correto no horário, às 21 horas nós vamos iniciar, então. E eu já aqui super agradecida pela presença de vocês. Muito bom. Me escuta bem, né, João? Zé Eduardo, quanto tempo? Estão todos me ouvindo bem? Ou existe um delay? Não existe. Bacana. Então, estou feliz. Já estou feliz aqui. E é tão bom esse período inicial, porque depois, quando a gente compartilha a apresentação, já não consigo ver mais ninguém. Então, é uma delícia estar recebendo vocês aqui em casa. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Vai começar em 10 minutos. Muito bom. Esse é um horário, né, muito tarde já, mas, por outro lado, todo mundo já teve a oportunidade de trabalhar, né, fazer seu jantar, seu lanchinho. Então, agora tem esse momento, né, para a gente descansar, relaxar falando de trabalho, essa é a verdade. Mas que bom. Vamos ver quem mais. Maeda, olha, quanto tempo, Maeda, que eu não te encontro. Muito obrigada, viu, por você estar aqui. Muito joia. Acho que eu não esqueci de ninguém que tenha entrado. Muito bom. O nosso compromisso aqui, né, já que temos aí uns minutinhos, é trabalhar, né, a questão da ciência e das tecnologias em casos clínicos, que é o que eu preparei para vocês, num período em torno aí de 1 hora. Então, de tal modo que não fique super extenso, né, numa terça-feira, às 9 horas da noite, mas eu desejo que seja bom para todos nós, né, já estou aqui muito agradecida. Muito bem. Que pena que eu não posso ouvir vocês, só realmente ler o que vocês escrevem, né? Mas é muito bom, 1 hora vai chegar lá, a gente vai poder ter essa conexão, né, direta, em tempo real. Mas, de qualquer modo, eu já estou super agradecida ao Udpecker e à WAK, né, pelo convite, e por ter vocês aqui. E para a gente, né, não importa, né, a gente quer muita gente sempre, mas a gente faz com o mesmo carinho. Para 1, para 20, para 200, enfim, é o mesmo compromisso, o mesmo carinho para todos. Tânia, também boa noite, muito bem-vinda, Tânia Abi. E aí vocês vão ter um tempinho aí, olha, mais 9 minutos, preparar
uma água, um café, um chá, um suco, enfim, né? Para que vocês fiquem bem à vontade. Hai Kri Sotarin. Muito bom. Muito bom ter você aqui. É uma pena, né, que a gente vai falar, né, em português, então muitos dos nossos colegas acabam, né, não nos compreendendo, mas sempre é o desejo, né, que os países, né, da América Latina possam nos acompanhar e depois provavelmente deve ficar gravada, né, essa apresentação, e aí com calma, né, os profissionais de outros idiomas podem tentar entender nosso português. Então é isso. A gente quer sempre ver a carinha de cada um de vocês, mas vejo por aqui pelas fotos que vocês aí registram. Então, ótimo. Eu só vou compartilhar mesmo daqui 7 minutos. Enquanto isso, quero ficar lendo aqui as pessoas que vão entrando e dar o meu boa noite, né? Porque eu me sinto recebendo vocês aqui em casa. Essa é a verdade. Maíra Costa. Oi, Maíra. Vamos fazer um curso? Vamos, com certeza. O nosso instituto já está pronto, né? Só faltam chegar umas cadeiras, que é o que vai finalizar, e agora em outubro eu pretendo iniciar os cursos presenciais, certo, Vão? A gente vai começar com um curso de 2 dias, mas logo lá no site vocês vão poder acompanhar. É que assim, é muito complexo para mim. Enquanto não estiver tudo pronto, exatamente do jeito que eu imaginei, eu não quis anunciar nenhum curso. Mas agora em outubro a gente já vai começar. Sejam todos muito bem-vindos, e é uma casa para todos nós, aqueles que tanto gostamos, né, do ensino dentro da endodontia. Então, eu quero realmente que vocês possam conhecer, né, um lugar simples, mas acolhedor, e com equipamentos Woodpecker, inclusive, né, enfim, que é o material que eu uso, equipamentos que eu uso no meu dia a dia. Jamais falaria de algo que eu não usasse. Então, fico bem feliz de poder também proporcionar, né, a quem for ao Instituto também esses equipamentos que vamos conversar hoje um pouquinho. Muito bom. Se houver algum problema, gente, eu vou assim meio ficar de olho aqui. E aí vocês escrevam para mim, tá bom? Para que eu possa realmente retomar aí a apresentação e que dê tudo muito certo, né? A gente sempre fica preocupada, né, com a transmissão, para que realmente todos possam nos acompanhar direitinho, mas qualquer dúvida, eu vou incumbir o Carlos, meu amigo Carlos Henrique, de me dizer se está dando alguma coisa errada, viu, Carlos? Muito obrigada mesmo, por vocês estarem nos acompanhando. Oi, Juliana, muito boa noite. Espero que a transmissão também esteja ok, né? Acho que a minha internet também está muito bem aqui. Então, daqui 5 minutos a gente começa. Ótimo, muito obrigada, Charles, por me pontuar aqui. A gente fica tão sozinho, né? Desse lado, mas eu vou tentar acompanhar aqui com vocês. Ótimo. Obrigada, Ju, que bom. E a energia boa, né, de todos faz com que a gente consiga transmitir, né, tudo aquilo que foi programado, tá bom? Obrigada, viu, Carlos, por estar me orientando aqui também, que tá tudo jóia. Bacana. Espero que todos estejam bem também, né? Estamos aí meio retomando as nossas atividades. Espero que vocês estejam todos bem vacinados, né? Eu acho que a grande maioria está mesmo vacinada, e eu espero que a gente logo, né, possa realmente voltar às nossas atividades
como antes, né? Nossos congressos, nossos encontros presenciais, que a gente sente tanta falta, né? Mas que realmente tudo vai retomando com a conscientização de todos, com a imunização, agora talvez doses de reforço, enfim, né? Que a gente possa realmente ter uma vida, talvez pensando, né, de um modo até diferente daquela vida louca que a gente vivia. Eu lembro tão bem, nossa, no ano de 2018, eu acho que eu fiz 60 trechos de viagem. E às vezes a gente, né, fica um dia anterior, mais o dia do curso, depois que você chega, e olha só essa comunicação virtual, né, que nos permite conectar com a China, do outro lado do mundo. Olha que bacana. Então, muito bom. Realmente, um lado espetacular, esse lado do mundo virtual, né, que a gente possa usufruir muito disso. Muito bom, gente. Espero que eu esteja bem para vocês, hein? Me arrumei para vocês. Que eu esteja à altura de todos. Muito bem, vamos aguardar 3 minutos e aí, então, iniciamos. Esse é um horário um pouquinho, né, mais tarde mesmo para todos nós. Não estamos muito habituados a fazer as lives nesse horário, mas foi um pedido da Woodpecker, provavelmente, né, para que mais pessoas pudessem participar. Mas a gente sabe, né, que realmente é um horário um pouquinho mais tarde, mas, se Deus quiser, né, muitas pessoas aí vão poder participar conosco. E existe aí alguns recadinhos, ó, que eu já estou vendo sobre vouchers de descontos. Bacana. Muito bom. Só vou pedir mais um minutinho, um segundo. Muito bom. Então, agora eu já vou, então, compartilhar, né, minha apresentação com vocês. E vou, então, compartilhar a minha tela. Muito bom. Perfeito, espero que todos estejam já observando, né, a minha tela cheia. Acredito que esteja tudo bem. E agora, então, eu inicio a minha apresentação, né, nosso encontro marcado para agora, né, às 21 horas do dia 24 de agosto, e vou, então, iniciar aqui dando o meu boa noite oficial a todos vocês. Certamente, né, nem todos os dias são fáceis, e essa terça-feira pode não ter sido um dia muito fácil, né, para você. Mas é sempre assim, a vida é assim,
Às vezes a gente tem dias mais fáceis, outros mais difíceis, mas o importante é que você está aqui comigo, com a gente, né? E a gente deve finalizar, então, o seu dia, se Deus quiser, né? Com aprendizado, com uma troca, e eu já estou aqui agradecendo pela oportunidade de estar com você. Então, muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença, e mais do que tudo isso, pelo seu tempo. E eu aqui, já muito agradecida por tudo que vamos trocar, dividir e receber no dia de hoje. Então, muito obrigada por você estar aqui comigo, e vamos então agora agradecer a essas duas empresas que permitiram esse nosso encontro aqui. A Woodpecker, uma empresa chinesa, e a WAK, aqui sediada em São Paulo, representando a Woodpecker no Brasil. A WAK, que é dos nossos queridos doutora Rita e doutor João, que já se tornaram Rita e João. Quero muito agradecer a vocês, a todo o time WAK, pelo convite, pelo honroso convite, a vocês dois, né, Woodpecker e WAK, parabenizar a WAK por todo o trabalho que tem desenvolvido no Brasil de modo tão comprometido, seja no momento da venda, seja no pós-venda, seja nos grupos de capacitação, quando o profissional adquire o equipamento. Então, realmente, vocês estão de parabéns, e a Endodontia só tem a agradecer vocês por nos proporcionar equipamentos de tão alta performance. Então, meu muito obrigada pelo convite, mais uma vez. Para aqueles que não conhecem ainda a Woodpecker é uma empresa que está sediada em Guilin, pouquinho longe de Hong Kong. E é uma indústria, na verdade, muito focada no desenvolvimento de equipamentos de alta tecnologia para a odontologia, em especial para nós, né, da endodontia. Ela já está no mercado há mais de 30 anos e conta com mais de 450 funcionários. Eles estão em mais de 130 países e detêm muitas patentes no mundo. Então, realmente, né, é um presente ter equipamentos da Woodpecker no nosso país. Se vocês acessarem o site da Woodpecker, vocês vão ver uma gama imensa de equipamentos. E eu aqui hoje vou pontuar a vocês os equipamentos que eu uso no meu dia a dia. Como até falei no início, jamais falaria de um equipamento que não faz parte da minha rotina. Então, vamos iniciar, né, pelas unidades ultrassônicas. Veja que eles têm cerca de 12 modelos de unidades ultrassônicas, é um carro-chefe da empresa, e eu aqui, então, vou colocar a experiência para vocês do meu U600. É uma unidade ultrassônica toda touch com reservatório, que tem aí uma onda senoidal que realmente traz muito conforto ao paciente, muito fácil de manejar e extremamente eficiente. Com certeza, né, os endodontistas gostam, né, de terem duplicata seus equipamentos, né, especialmente os mais antigos aqui, os mais experientes, vamos dizer assim. E realmente, né, tenho outras unidades, mas a U600 é o que eu uso no meu dia a dia. Então, fica para vocês aí uma experiência, uma recomendação muito positiva. Um outro equipamento também, uma outra unidade ultrassônica portátil, que eu já tenho utilizado há cerca de um ano, mais ou menos, é o Endo 1 ou Endo One, que foi então lançado, né, agora recentemente aqui no Brasil, que permite fazer agitação da sua solução irrigadora, assim como também da sua medicação intracanal, ou mesmo do seu cimento endodôntico. Então, ele é totalmente sem fio, portátil, e o que é interessante nesse equipamento é que você, ao acionar, ele já vai fazer a sua ação por 20 segundos. Eu não preciso contar, eu não preciso desligar, ele já tem essa função. E aí podemos fazer aqueles nossos 3 ciclos habituais de 20 segundos, certo? Como um sistema de agitação final do irrigante ou da medicação, ou mesmo do nosso cimento endodôntico. Em relação ao localizador foraminal, né,
Eu acho que é o primeiro equipamento que um endodontista, um aluno de pós-graduação, adquire. E aqui no Brasil, né, apesar dos vários modelos, nós temos já o Minipex, já tem, eu acho que há 1 ano e meio, mais ou menos, super portátil, especialmente para aqueles que prestam serviço, com certeza o Minipex é um excelente localizador foraminal. E um outro braço da Audipecker, que é a DTE, né, nos Estados Unidos, nós também trouxemos para cá, né, a WAK trouxe o DPEX 3, que eu particularmente gosto muito, né, como eu estava comentando com a Rita, eu acho que depois dos 30, né, vamos pensar assim, a gente gosta realmente de um monitor um pouco maior, e além, assim, de um design super bonito, muito eficiente. Tem alguns alunos da minha especialização que têm exatamente o DPEX 3. E uma característica dele é poder, se você tiver um modelo de motor sem fio, que é o Econ+, você pode associá-lo à sua cinemática. Você pode conectar somente o DPEX 3 no Econ+, ok? Muito bom. E como motores para endodontia da Audipecker, eles têm também uma gama enorme, 8 modelos de motores, e eu vou falar aqui do iMotor. O iMotor realmente é um motor que eu tenho usado agora em junho deste ano, já fez 3 anos, realmente eu considero uma joia, eu sempre falo isso nos nossos grupos, né, de capacitação, porque quem adquire o iMotor entra para um grupo de capacitação, né, e eu sempre comento sobre isso. Ele tem uma cabeça do contrângulo extremamente pequena, eu acredito que seja uma das menores do mundo, né, em termos de motores para endodontia. Esse contrângulo 6:1, ele gira 360 graus, né, sem você precisar retirá-lo da peça de mão. Você tem ali todas as cinemáticas, né, disponíveis. Então, você tem rotatório, você tem reciprocante à direita e à esquerda, você, inclusive, tem um movimento chamado de ATR, que é um rotatório, só que a velocidade vai no máximo até 500, enquanto que os outros programas até 1.200 RPM. E nessa cinemática ATR, que tem dentro, né, do nosso iMotor, é uma cinemática que, ao você ultrapassar o torque que você mesmo definiu, ele entra em movimento reciprocante à direita. Então, é mais uma cinemática de segurança, que eu também gosto muito e uso em muitas situações, especialmente aqueles canais mais atrésicos, longos, enfim. Além disso, ele vem, né, com o localizador foraminal. Eu sei que muitos colegas já pensam assim, mas eu já tenho localizador. Para que eu vou comprar um que venha com localizador? Bom, primeiro que localizador é sempre importante que nós tenhamos mais do que um, na verdade. Agora, você pode usar o localizador do iMotor só como localizador, e hoje, apesar de ter outros, é o que eu uso todo dia, que eu estou na clínica endodôntica, porque eu acho que o monitor presente na peça de mão do iMotor, ele é grande, ele é visível, ele é OLED, então você tem muito conforto em fazer essa visualização. Além, é claro, da eficiência. Claro que quando, né, eu comecei a usar, obviamente a gente compara com outros, considerado padrão ouro no localizador foraminal, e com certeza, perfeito. Então, hoje, realmente, eu sou bem apaixonada pelo iMotor. E agora, mais recentemente, nós também recebemos no Brasil o New iMotor, esse Black, que também tem uma versão, né, vermelho Ferrari. Ele é uma edição assinada pelo professor Yoshi Terauchi, que tem todas as funcionalidades do nosso iMotor convencional, porém ele tem 2 características muito próprias. Primeiro, a velocidade, que chega a 2.500 RPM. E o outro é o T-Mode, que eu quero mostrar lá no final. Nesta função T-Mode, que foi muito desenhada para ultrapassar degrau, você tem nesta função T-Mode um movimento oscilatório, exatamente para você, aquele cateterismo tentando ultrapassar o degrau. E depois que você ultrapassa o degrau, você nem precisa tirar o instrumento. Basta clicar no botão liga e desliga do equipamento, que ele automaticamente vai para a sua cinemática de trabalho que você determinou. Se vai ser um rotatório, se vai ser um ATR, enfim. Então, essas são as 2 características adicionais do New iMotor, ok?
E ainda nós temos o sistema de obturação, que também já está disponível no Brasil, o FAIP e o FAID, que são, né, a termoplastificadora e a termoinjetora, que também todos esses equipamentos disponibilizados aqui no Brasil pela WAK, que apesar de estar em São Paulo, ela distribui para o Brasil todo, tá certo? Então, assim, gente, na verdade, é tão simples falar daquilo que você usa. Então, realmente, esses são meus equipamentos de uso diário. E eu fico muito feliz em poder falar, ou, enfim, dar um depoimento profissional sobre esses equipamentos de tão alta qualidade que chegaram até nós. Muito bom. Então, hoje, eu venho aqui conversar com vocês de um modo mais clínico desta vez. Eu realmente quero trabalhar com caso clínico, com casos clínicos, inserindo tecnologias, mas com a compreensão da ciência. Porque de nada vale a tecnologia se a gente não compreende princípios biológicos. E é isso que a gente quer fazer. A gente quer inserir essas tecnologias de modo racional, compreendendo o motivo pelo qual estamos usando. E é isso que a gente, então, que eu desenhei para vocês nessa noite. Quais são os casos da nossa rotina diária ali no consultório? Quem trabalha com endodontia são casos como esse que a gente se depara no nosso dia a dia. São aqueles canais não localizados por outros colegas e que acabam enviando para que você, então, o faça. Ou muitas vezes canais que você não localizou, mas que ainda bem que esse paciente retornou, mesmo que com uma periodontite apical, mas te dando a oportunidade, novamente, de achar o caminho correto. Canais calcificados é uma outra rotina no consultório do especialista em endodontia. Desvios acompanhado de lesão, de doença, também é um outro dia a dia do nosso consultório. Assim como instrumentos fraturados, né? Que nós fraturamos, ou um colega fratura, e encaminha para que a gente possa tentar a remoção. Casos de perfuração radicular, anomalias de desenvolvimento, como, por exemplo, dentes invaginatos, que, não sendo selado aquela comunicação do meio oral com o espaço endodôntico, pode levar a necrose e, muitas vezes, a paralisação da risogênese de um dente ainda nem completamente maduro, nem formado. Então, também é um motivo de encaminhamento para nós endodontistas. Assim como os quadros, né, de processo inflamatório irreversível, como aquelas pulpites irreversíveis que a gente se depara no dia a dia. Infecções persistentes, o trauma, reabsorções radiculares, o tratamento de dentes imaturos e até mesmo a cirurgia parendodôntica. E, com certeza, associar ciência e tecnologias que não devem nunca ser dicotomizadas. Elas são indissociáveis, como está bem escrito numa frase do professor Siqueira e do professor Hélio Pereira Lopes, né? E claro que eu não vou ter tempo, obviamente, de comentar sobre todos os casos, mas eu vou pensar essas duas situações para que a gente possa conversar um pouquinho sobre ciência e sobre tecnologias. E eu vou começar, então, aqui com vocês, com o caso número 1, certo? Que, com certeza, é a rotina de todos nós. Pode ter sido hoje a sua, inclusive, no consultório. Então, é aquela velha situação. O paciente, então, é encaminhado a você e vem com este relato. Então, neste caso, uma paciente que tinha um dente 26, que já tinha sido tratado endodonticamente, mas, em função da persistência dos sintomas, fez-se o retratamento endodôntico não cirúrgico. Persistiu os sintomas, foi para cirurgia parendodôntica. E agora a paciente, ela se apresenta assim no consultório. Um edema intraoral, uma coroa, né, cimentada aí definitivamente, considerada a coroa definitiva. E aí, então, a gente parte para, depois do relato da anamnese, a gente parte para o exame clínico. Essa é a nossa rotina. E eu sempre falo, né, dos 6 testes na endodontia. O primeiro é a inspeção visual. O paciente fez o relato, foi para o exame clínico, eu vou olhar. Existe fístula, existe edema, existe infiltração, existe fratura, existe uma alteração cromática. Tudo isso é
o teste de inspeção visual. E depois a gente, então, faz os outros. Palpação, percussão, teste térmico, mobilidade e sondagem. Então, sempre os 6 testes faz parte da nossa rotina clínica, certo? Na palpação e na percussão, o paciente está fazendo um edema em nível apical, com certeza sintomático. Mas nesse caso aqui, nem mobilidade e nem tampouco sondagem. Estava dentro dos limites de normalidade. Muito bom. E o teste térmico já tinha sido feito o tratamento endodôntico. Maravilha. Então, depois do relato e depois da avaliação clínica, certamente vamos ao exame de imagem. E o nosso exame, até o momento, é a radiografia periapical, certo? E essa radiografia ela é espetacular. Tem uma excelente resolução. Desde que a gente não alongue muito, não curte muito, mantenha o dente no centro, enfim. Porém, ela tem aquela limitação, né? Eu não consigo ter o terceiro plano, eu não consigo ver profundidade. Aqui a gente já começa a se deparar com o trabalho realizado. Primeiro molar superior, 3 canais foram tratados. Diz que fez uma psectomia, mas a gente não consegue definir isso nessa imagem radiográfica. Parece, tem uma sugestão de uma área de rarefação nessa mesovestibular. Vocês acham, que pena, né, que a gente não pode conversar, mas vocês acham que a gente deve propor algo sem ver essa unidade de modo tridimensional? Hoje não mais. Então, com certeza esse paciente é levado a uma tomografia Cone-Beam, preferencialmente de alta resolução. E hoje, nós somos, na clínica de radiologia, no Instituto de Radiologia, nós somos os maiores consumidores de tomografia Cone-Beam, especialmente em alta resolução. E eu acho que, apesar do Instituto saber que somos nós grandes consumidores e deveria ter suas máquinas perfeitamente ajustadas ao exame endodôntico, e eu espero que esteja tudo bem aqui conosco, né? Tá tudo jóia? Eu acho muito importante que nós saibamos os parâmetros. Os parâmetros da tomografia para a endodontia. E nós temos como conferir esses parâmetros. Então, por exemplo, para iniciar, hoje, tomógrafo de alta resolução para endodontia, aqui no Brasil, nós temos ou Prexion ou X800. Mas na minha cidade, na minha região, não tem esses tomógrafos. Ok, vamos fazer o exame tridimensional com aquilo que é possível fazer. Mas muitas vezes a gente está em grandes centros que tem esses tomógrafos de alta resolução e a gente nem sabe. Então, primeira coisa que a gente sempre tem que saber, que tomografia não é tudo igual. E a tomografia, olha só, depois do sensor, né, digital que a gente acabou de usar, é a outra tecnologia que está à nossa disposição. E muitas vezes a gente nem sabe que na nossa cidade, no nosso bairro, muitas vezes, existe lá um tomógrafo de alta resolução. Então, basicamente, são esses os 2 tomógrafos que nós temos em alta resolução. Muito bem. Um primeiro parâmetro para compor a alta resolução, porque muitas vezes você está com equipamento de alta resolução, mas as imagens adquiridas não estão dentro dos parâmetros de alta resolução. E é isso que nós temos que chamar atenção. Só para vocês terem uma ideia, né, já vou fazer um comentário. Recebi um caso de uma colega endodontista e ela fez a solicitação da tomografia em alta resolução. Só que quando eu solicitei os arquivos originais do exame, que são as imagens DICOM, eu vi que o exame não tinha sido feito no X800, que era o tomógrafo de alta resolução daquele instituto. Tinha sido feito num outro tomógrafo, no caso foi um OP300. Mas ela nem sabia conferir se realmente tinha sido feito em alta resolução. Eu que acabei conferindo isso, e aí o paciente voltou ao instituto para refazer o exame em alta resolução, conforme a solicitação da colega. Então, eu acho que assim, é claro que nós não somos radiologistas, mas eu acho que tem parâmetros básicos que a gente pode saber e pode conferir quando esse exame chega. Então, a primeira questão é o FOV, é o campo que vai ser escaneado. Então, veja,
Nós tivemos, em 2019, no International Endodontic Journal, no mesmo número, 2 publicações do professor Patel e colaboradores, falando exatamente sobre essa questão do FOV para endodontia. Então, veja, apenas FOV pequeno, os FOVs pequenos são recomendados para diagnóstico e manejo de problemas endodônticos. E ainda, ele continua, o pequeno FOV vai reduzir o volume do tecido exposto. E ainda, né, também a diminuição, né, da dose efetiva. Mas, principalmente, ele vai reduzir o espalhamento, os ruídos, te oferecendo imagem de alta qualidade, de alta resolução espacial. Por isso que tem que ser o menor FOV. Ainda ele continua no outro artigo. Qual é esse menor FOV? Menor, por exemplo, do que 5 centímetros, de área escaneada. Isso que é aplicável para endodontia, minimizando a dose efetiva, bem como melhorando a resolução espacial. Correto? Então, veja, o FOV é um aspecto importante para compor a resolução do seu exame? Com certeza. Só para vocês terem uma ideia, este é o Prexion novo, o Explorer, ele tem 4 tamanhos de FOV. Eu espero que quando a gente envie para o Instituto de Radiologia, ele saiba que para nós da endodontia tem que ser no 5x5, porque o menor campo escaneado é um dos parâmetros a te oferecer alta resolução. Mas se ele muitas vezes não está habituado, eu posso escrever isso no nosso encaminhamento. Só para vocês terem uma ideia, o X800, dependendo do modelo, ele pode ter 11 FOVs. Claro que o Instituto de Radiologia deve estar atento a isso, sem que o endodontista faça essa solicitação do menor FOV, mas não seria bom a gente colocar isso na nossa requisição e conferir depois isso? Muito bom. Então, só para vocês terem uma ideia, o menor FOV do Prexion é 5 por 5 centímetros, enquanto que do Morita é 4 por 4 centímetros. Um outro aspecto interessante é o tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição, também vai contribuir para melhor resolução. Então, no caso do Prexion, são 37 segundos, e no caso do Morita, são 17,9. Olha que avanço. Ah, mas 37 segundos, o paciente ficar quietinho, passando esse tomógrafo no entorno da sua cabeça, é tranquilo. Não é. Quantos pacientes que vocês já receberam o exame vêm com artefato de movimento? E você pergunta para o paciente, ele fala, eu tive que repetir 2 vezes já esse exame, 2, 3 vezes. Por quê? Porque 37 segundos é muito tempo. Não é muito melhor deixar 17,9 segundos? Certo? Muito bom. E quanto ao voxel, ou espessura do slice, que também vai ajudar a compor alta resolução. Quanto menor, melhor. Olha só, menor FOV, menor voxel, maior tempo de exposição, e são aspectos que a gente tem como conferir no nosso exame. Então, a espessura, né, o voxel do Prexion é de 10 milímetros ou 10 micrômetros, né? E no caso do X800, o menor é 0,08. Por isso, gente, que quando eu faço a minha requisição, eu gosto de fazer a requisição assim, não usando aqueles guias do Instituto, é uma coisa tão simples, feito num Word, tão simples. E tem lá no nosso site também, para que vocês possam ver, salvar, enfim. E aqui, eu gosto sempre de fazer um pequeno histórico, veja, uma página só, não é nada contar uma grande história, mas a gente faz um pequeno histórico, se eu tiver fotos ou radiografia, eu também coloco para auxiliar o radiologista no momento de laudar o exame. Porque eu quero o trabalho dele, eu quero o laudo dele, porque ele conhece muitas estruturas que eu, como endodontista, não conheço. Então, eu gosto, sim, quero ler o laudo do radiologista e vou, então, oferecer ferramentas para ele também poder se beneficiar no momento do laudo. Então, quando eu faço uma solicitação para um Prexion, eu gosto de colocar assim, o nome do paciente, o dente que eu quero que eles escaneiem, o nome do tomógrafo, e entre parênteses eu coloco alguns parâmetros que eu acho que é importante. Eu posso marcar só FOV pequeno, ele vai ter que me dar o menor FOV, mas se eu já sei que é 5 por 5, eu vou lá e marco 5 por 5. Eu quero um voxel o menor possível, 0,10 milímetros.
E eu quero o máximo de tempo de exposição. E todos os outros parâmetros, como miliamperagem, KVP, enfim, que ele vai ter que saber e me oferecer, ok? Se eu solicitar num X800, eu vou lá e faço da mesma forma. Só que eu mudo, né? O FOV menor é 4x4, é esse que eu quero. Eu quero maior tempo de exposição, que é o 17,9 segundos. Eu quero menor voxel, que é 0,08. Só para vocês terem uma ideia, o iCat é um tomógrafo muito bom para a área de cirurgia, implante, enfim. Mas para endodontia, sabe qual é a espessura dele? De 0,20, 25 milímetros. Então é muito grande o voxel dele, tá certo? Além do FOV, enfim. Então eu gosto de fazer desta forma, tá bom? Muito bom. E finalmente, né, a gente vai ter aí a quantidade de frames de imagens. Então, dentro dessa configuração, no Prexion, eu vou receber 512 imagens lá do meu paciente. E no X800, em torno de 501 imagens dentro dessa configuração que eu coloquei aqui para vocês. Por isso, gente, estudar pelo template, que é um conjunto de imagens 2D, num exame 3D, é ruim, não é? Olha só esse maravilhoso template, porque o Indoor trabalha divinamente aqui em São Paulo. Mas aqui, se eu for contar, eu tenho 42 imagens, perto das 512 imagens oferecidas pelo volume total do exame. Então, como é que a gente sempre tem que tentar estudar o caso? Visualizando de modo tridimensional, fazendo uma análise volumétrica. E nós temos programas para fazer isso. É muito mais fácil, é muito mais eficiente. Puxa, eu não sei. Sem problema nenhum. Se eu conseguir estimular aqueles que não trabalham dessa forma a buscar um curso de tomografia para endodontista, com certeza valeu a pena eu passar por aqui hoje. Então é assim que a gente estuda. É muito mais fácil. E a comunicação que você pode fazer com o seu paciente é incrível. Eu gosto de estudar sozinha a tomografia e depois eu marco um momento para mostrar para o paciente. Eles ficam encantados em ver aquelas imagens do dente deles e de um modo tão simples, né? Então, sempre estudar no visualizador é o mais indicado para que a gente possa melhor estudar. E só para finalizar a questão da tomografia aqui com vocês, eu diria o seguinte: para quem trabalha num ambiente Macintosh, que é o meu caso, por exemplo, eu não consigo abrir nenhum visualizador de nenhum tomógrafo, porque eles não rodam no ambiente Mac. Então, o que eu sempre faço lá no final? Eu peço para eles enviarem, lá no final da minha requisição, eu peço, me envie, por favor, por WeTransfer, todo o arquivo DICOM, que são aquelas 512, 501 imagens, assim como também o laudo, o template, eu quero tudo, certo? E depois, então, eu vou ler este exame num leitor de DICOM, que roda bem no Mac, que é chamado de Horus, que é gratuito, certo? Então, é assim que eu faço. Com certeza, trabalhar, estudar, visualizar o nosso exame no visualizador do próprio tomógrafo, que pode me ser enviado, por exemplo, por um CD ou mesmo por e-transfer, é muito melhor. Porque aquele visualizador ele foi pronto para avaliar o exame daquele tomógrafo. Mas, infelizmente, esses visualizadores não rodam em Mac. Então, para quem trabalha com Windows, então eu sugeriria desta forma. Quem for solicitar uma tomografia em Prexion, vai pedir um CD, e lá dentro do CD ele vai pedir tudo. O arquivo DICOM, ele vai pedir o laudo, ele vai pedir o template, vai pedir o visualizador. Já vem tudo junto. Se ele pedir um X800, tudo isso pode ser enviado por o e-transfer, não precisa do CD. Dá para ser feito dessa forma. E se lá dentro do Windows, você, que avalia tantas tomografias de tantos tomógrafos, você quer um leitor universal de DICOM, você pode usar o Radiante, que é um similar do Horus, só que dentro do ambiente Windows. Tá bom? Para muitos, eu estou falando assim um arroz com feijão, certo? Mas para outros pode ser alguma coisa, né, que não tenham ouvido, enfim, eu espero que vocês tenham compreendido. Mas com certeza esse é um assunto fascinante, que é o exame tomográfico. Como aqui eu não vou ter tempo para rodar o volume com vocês, que eu adoraria, eu então selecionei algumas imagens. Então, olha só a radiografia desse paciente, certo?
E o corte tomográfico. Então, eu vou até tentar ver se eu consigo colocar aqui para vocês o meu passador, que eu já devia ter feito isso, mas esqueci. Então, veja como é tão diferente, né? Um corte tomográfico de um corte, de uma imagem da nossa periapical, que é ótima, né? Mas ainda tem muitas limitações. Então, aqui, olha, se vocês observarem, tem um texto, enfim, mas se vocês observarem, olha só a raiz mesovestibular. A gente consegue ver nitidamente aqui, ó, o corte, né? Eu tô conseguindo ver que realmente sofreu um corte nessa região, que foi fruto daquela tal apsectomia. Mas eu tenho aí a presença de uma lesão, de uma periodontite apical. E olha essa outra raiz, que é a distovestibular, que também apresenta lesão, que apresenta um tratamento endodôntico aquém do desejável. E vocês sabem, né, gente? Periodontite apical é um sinal de infecção. Nós já aprendemos isso há 56 anos com o professor Kakehashi. E o meu amigo Carlos, que está aí, ele vai falar para mim, toda apresentação você coloca o professor Kakehashi. Mas, gente, infecção, né? Faz parte do dia a dia do endodontista. Então, o que ele nos ensinou, o professor Kakehashi? Sempre que você tiver uma periodontite apical instalada, é porque dentro do espaço endodôntico, você tem necrose e ainda você tem infecção. E o professor, né? Antes de falar do professor Siqueira. Então, sempre que a gente tem aqui uma imagem como essa, eu tenho que saber que essa imagem que está do lado de fora da raiz, essa imagem radiolúcida ou hipodensa, chamada popularmente de lesão apical, nada mais é do que uma reação inflamatória dos tecidos periapicais. E essa reação inflamatória, esse sistema imunológico supervigilante, ele está aí tão exuberante, exatamente motivado por irritantes que estão dentro do canal, que é realmente representado por bactérias, né? Então, toda vez que eu vejo uma periodontite apical, eu tenho que ter esta percepção como profissional de saúde. Eu tenho que entender que o que está do lado de fora é uma reação inflamatória, é uma resposta imunológica, é um exército que se formou junto à região apical exatamente para conter a infecção dentro do canal, para que ela não vá para outros órgãos e tecidos. E nesse artigo também do professor Siqueira, que eu também sempre cito, do professor Ricucci, eles foram avaliar exatamente dentes já tratados endodonticamente. Claro que nesse trabalho também foram avaliados dentes com infecção primária, mas como o foco da nossa paciente aqui já é um tratamento realizado, então vamos ver se nesses casos eu tenho bactéria dentro do canal. E eles viram que em 100% eu tenho bactéria dentro do canal. A periodontite apical, após o tratamento endodôntico, ela contém infecção intrarradicular. E as bactérias lá dentro do canal gostam de viver assim, na forma de comunidade, em biofilme. E isso a ciência nos mostra. E agora, até mais recentemente, 2020, quando o grupo do professor Siqueira, professor Isabela, professor Alejandro foram estudar casos de periodontite apical pós-tratamento endodôntico, eles observaram exatamente isso. A presença da infecção intrarradicular como a principal causa da lesão. Então, vocês estão vendo ali, a persistência de bactérias no terço apical é o fator etiológico mais importante na periodontite pós-tratamento endodôntico. E ainda continuam aqui, que lá no sistema endodôntico, na porção apical, ela é a responsável pela periodontite apical pós-tratamento endodôntico. Portanto, fica aqui também que as bactérias foram detectadas em todos os casos desses dentes tratados já endodonticamente que mantinham a periodontite apical, mostrando que a infecção intrarradicular, ela é a causa número 1 do nosso insucesso, certo? Então, em função desta anatomia extremamente complicada, nós temos dificuldade naquele tratamento, muitas vezes inicial, em levar realmente à redução dessa carga microbiana. Então, vamos continuar lá a tratar a nossa paciente. Nós fizemos uma anamnese, nós fizemos todo o exame clínico, radiográfico e solicitamos a tomo, lembra? Então, nesta tomografia, então agora, como é um dente multirradicular,
nós vamos, então, fazer um estudo raiz por raiz, para depois fechar diagnóstico e propor a terapêutica, ok? Muito bom. Quando a gente avalia a raiz mesiovestibular daquele dente 26, é nítido. Nós temos aí lesão apical, periodontite apical, nessa mesiovestibular, e veja o que é super comum. Canal MV2 não tratado. E vocês têm noção que esse dente aqui, essa paciente, sofreu tratamento, retratamento, e foi feito, então, cirurgia parendodôntica sem ter sido tratado, inclusive, um dos canais. E eu quero bem que vocês me avisem, viu? O horário, quando faltar 15 minutos, por favor. Então, gente, é por isso que a gente, mais uma vez, vai reforçar aqui com vocês a minha tal frase. Para quem decidiu que vai cuidar das pessoas, estudar faz parte. Ela é fundamental, não é opção alguma, é um dever de todos nós. Como é que vai para uma cirurgia parendodôntica de um primeiro molar superior, com apenas 3 canais tratados, sem um exame tomográfico? Esse tratamento, gente, foi feito há 2 anos, onde a tomografia já está presente. Então, por isso que a gente sempre fala, parabéns a vocês que estão aqui, né, nessa noite, fazendo mais uma imersão dentro da nossa especialidade, para poder realmente melhor ajudar o outro, certo? Muito bom. Nesse estudo, né, de 2018, mostra a importância de se procurar o MV2. Veja, foram aqui, né, foi feito, nesse caso, um estudo multicêntrico, envolvendo 21 países, né, 21 regiões, onde cada pesquisador, que foram 21 muito bem, né, treinados, 20 radiologistas, 20 endodontistas e um radiologista, cada grupo, cada país ofereceu uma análise tomográfica de primeiros molares superiores de 250 dentes, compondo 5.250 primeiros molares superiores analisados. E vejam aqui a prevalência, por exemplo, aqui no nosso país. Então, de cada 10 primeiros molares superiores, 8 têm o MV2. E olha que interessante, um comentário, na verdade, dentro do próprio artigo. 46,5%, ou seja, 50% desse MV2 nem é localizado. Ótimo, não é localizado. Mas a não localização leva à formação, a desenvolvimento de lesão periapical, na grande maioria, 76%. Então, veja, a gente não acha 50%, e desses 50% quase, a maior parte leva ao insucesso, leva à manutenção ou à formação da periodontite apical. E nessa revisão sistemática ainda mais recente, agora, de 2020, de um grupo, né, de Lisboa e do Brasil, veja, 15.285 primeiros molares superiores foram avaliados e 8.600 segundos molares superiores. Veja a incidência do MV2 da ordem aí de 70%. Então, realmente, o MV2 é super presente. Por isso é que a gente sempre fala, primeiro molar superior tem 4 canais. Nem que você deixe uma sessão só para procurar esse 4º canal, certo? Muito bom. Avaliando agora a raiz disto-vestibular desta nossa paciente, veja que a gente tem a presença da periodontite apical, a gente tem a presença, né, de um tratamento endodôntico aquém do limite desejável, portanto, é também uma raiz com doença, certo? E a raiz palatina, finalmente, vocês estão vendo bem os guias, né, sempre em cima do meu alvo, neste caso aqui, ó, a raiz palatina, e a gente observa também uma área com uma hiperdensidade diferente, que sugere ser um pino de fibra de vidro que eu nem via na minha periapical. E realmente era. Maravilha. Estudando, então, o caso, nós temos aqui o diagnóstico de abscesso periapical agudo, ok? E aí nós temos como tratamento o retratamento. Puxa, mas você vai fazer o retratamento de um dente que já foi feito cirurgia parendodôntica? Sim. Por quê? Porque a gente já aprendeu, a estudar o volume, que realmente nós temos ali doença
ainda infecção intrarradicular. Então, não tem sentido nenhum pensar em fazer uma cirurgia parendodôntica em canais que não foram tratados, ou ainda canais tratados que merecem ser melhor qualificados. Então, com certeza, a reintervenção é o tratamento indicado nesse caso. E aí, então, a gente pergunta, será que não é uma infecção extrarradicular neste caso? Não. Olha só, gente, infecção extrarradicular é um percentual muito pequeno. Veja que no trabalho do professor Ricucci, professor Siqueira, só 6%. E sempre associado com sinais e sintomas persistentes. Aqui, nesse caso, eu não tenho nenhuma expectativa sobre isso. Eu tenho muito a ser feito via endodonto. Se depois de tudo isso, ainda eu tiver uma recorrência, uma persistência, agora sim, eu já vou pensar que realmente a infecção está do lado de fora. Ok? Maravilha. Então, qual vai ser o meu planejamento no retratamento endodôntico não cirúrgico? Essa sequência. Eu vou desobturar, eu vou preparar, eu vou agitar, eu vou fazer PDT para aqueles que fazem, eu vou usar medicação, eu ainda vou obturar e depois, frente à remissão dos sintomas, e vou fazer, então, a reabilitação. Esse é o planejamento. Ok? Muito bom. Então, vamos para o atendimento clínico juntos dessa paciente. Então, aqui nós temos uma coroa cimentada definitivamente, enfim, cheia de excessos, né? Mas quando a gente trabalha com magnificação, a gente realmente observa tudo isso. Muito bom. Então, aqui, olha, inicialmente, né, eu tentei manter essa coroa, até porque era uma área extensa, né? E, obviamente, a primeira tecnologia desse atendimento, lembra, a gente passou pelo sensor, a gente passou por tomografia, e agora a gente está falando de microscópio, tá? Então, depois, então, de remover todo aquele material de preenchimento, começo a localizar o MV1, ótimo, e vejo que realmente, né, na raiz palatina, nós temos ali a presença do pino de fibra de vidro, certo? Coisa que nós já tínhamos suposto, mesmo não tendo visto na periapical, a gente já observava isso já na tomografia Cone-B. Então, aqui, ó, o pino realmente no canal palatino, e sendo um pino de fibra de vidro, vai entrar aqui a unidade ultrassônica, tá certo? E eu gosto muito desse inserto, que é o E4D, exatamente para fazer o desgaste desse pino de fibra, até que a gente, então, desgasta e encontra ali o material obturador dentro do canal palatino. E aí, depois que a gente desobturou, eu já desobturei todos os canais, removi o pino de fibra, agora eu vou atrás do MV2, que a tomografia já me mostrou, e que seria incomum não haver. Olha isso, a gente está falando de 80%. Existem trabalhos até de 92%, certo? Muito bom. E para isso, eu jamais vou usar uma broca, certo? A gente vai usar de novo a tecnologia ultrassônica, né? Os insertos ultrassônicos. Então, aqui também são duas sugestões para vocês. E aqui, então, a gente localiza, desgastando com insertos, com magnificação, e aí, então, eu vou trabalhar com aquele conhecimento da anatomia que nós temos, né, para buscar o MV2. Depois disso, então, é o momento de se fazer a odontometria neste caso, né? Então, aqui, de novo, eu vou falar para vocês que realmente é do meu uso diário. Então, eu acho, perfeito, 15 minutos, gente, que me chame foi solicitado aqui. Então, olha só, para fazer odontometria, como eu falei para vocês, não é porque eu estou aqui, né, nesta live da empresa, mas é porque realmente faz parte do meu dia a dia. Então, eu gosto muito do iMotor, eu acho que esse LED, esse OLED, né, ele tem uma visualização super confortável, então é ele realmente que eu vou utilizar. E depois de fazer a odontometria, eu preparo o químico mecânico. No caso aqui também, né, é o meu motor do meu dia a dia. Em relação aos instrumentos, eu gosto muito das Logix, né, da EasyBase, realmente é a minha rotina, e esse motor me permite aí escolher aquela cinemática que eu quero trabalhar, tá certo? Ou rotação contínua, ou reciprocante, ou mesmo ATR. E aí os canais preparados. Bacana. Depois que a gente faz o preparo, né, dos canais radiculares, o que a gente incorpora são sistemas para fazer a agitação dos irrigantes. Então, nós podemos fazer uma agitação ultrassônica, tanto com
só a unidade ultrassônica, quanto o próprio Endo 1, e a Audipecker, ela tem esses dois insertos destinados a PUI, que é o E62 e o E60, que é esse espiralado, aliás, gosto muito, porque ele é bem flexível, e a gente também tem a possibilidade de fazer agitação, seja com a Easy Clean, né, da Easy Basse, assim como também a X-Pin do Finisher, da FKG, que eu posso usar no meu motor na cinemática de rotação contínua, a 800 RPM e 1 Newton de torque, certo? Pode ser até 1000 RPM. E depois disso, a gente parte para outra fase, que é a fase da medicação intracanal. E aí, aquele assunto controverso, né? Se a gente vai medicar, vai fazer sessão única, enfim. Vou falar aqui a minha rotina. Em casos de infecção, a medicação intracanal, para mim, não é uma opção, ela faz parte do protocolo de desinfecção. Então, aqui, vocês estão vendo, então, aqui a colocação, né, de uma medicação intracanal, à base de hidróxido de cálcio, tá certo? Vocês estão vendo até uma comunicação lá, né? É um outro dente, tá certo, gente? Não é o nosso dente 26. E esse é o preenchimento que a gente, então, faz em toda a extensão. Podemos até radiografar para ver se está realmente preenchido em toda a extensão. Decorrido, então, o período da medicação, nós, então, reavaliamos o paciente. E nesse caso aqui, né, a regressão de sinais e sintomas, e aí, então, o momento de fazer a fase final, que é da obturação. Tá? Nesse caso, foi obturado com cimento biocerâmico, e depois o corte foi feito com a termoplastificadora, ou enfim, a termocompactadora. Eu realmente uso essa termocompactadora apenas para fazer corte. Eu não faço condensação com o termocompactador. Eu sempre prefiro fazer o corte e ter ali os meus calcadores, que eu adoro, inclusive os calcadores da Easy, os calcadores para fazer a frio a condensação. Eu prefiro dessa forma. E também, aqui é só para mostrar para vocês a FIP, que ela vem com essas 4 pontas, com tip e taper, né? Enfim, ela é muito prática e ela é usada para fazer corte da gutapercha. Essa luvinha que vocês estão vendo amarela, para exatamente funcionar como um isolante e não evitar de queimar, né, o lábio do paciente. E depois a limpeza da câmara pulpar, gente, eu gosto muito de fazer com ultrassom. Então eu abro a porta, né, a porta de água, e aí então eu uso o mesmo inserto que a gente usa para fazer PUI, é o que eu gosto de fazer. Então você vai vendo, ele vai sendo mais turvo, depois mais tranquilo, então realmente eu acho que fica bacana a limpeza da câmara pulpar desta forma, tá certo? Tem escovinhas, enfim, mas eu gosto bastante do ultrassom. E aqui então, o momento, né, do exame final, né, com os dois canais, o MV1 e MV2, naquela raiz que já tinha sido operada, né, cortada num plano meio irregular, e agora esse paciente vai para a reabilitação, tá certo? Aqui a gente tem um desgaste, não aquele desgaste que eu tenha feito, tá certo? Porque eu estou olhando exatamente o que eu estou desgastando do pino de fibra, mas um desgaste que já existia, quando a gente remove, a gente já vê aquele desgaste na dentina. Ok. E aqui, então, finalizado esse caso. Veja, olha só as tecnologias envolvidas. Muitas, né? Mas, gente, para poder aplicar isso de modo adequado, com certeza, estudar, conhecimento, planejar e ter feito, né, treinamento é muito importante. De nada vale tecnologia sem conhecimento de aplicação, né? Eu sempre penso assim. Esse caso número 2, eu tenho ainda alguns minutos. Caso número 2, gente, é também um caso de MV1 não localizado. Olha só. A gente tem que falar também um pouco dos nossos insucessos, né? Porque a vida não é só feita de sucesso, né, gente? Todos nós aqui, né, falhamos. E por sermos humanos, somos imperfeitos, né? E eu fico muito feliz se eu tenho a oportunidade de corrigir o erro. Então, veja, eu finalizei esse caso dessa paciente, procurei sim o MV2, mas não localizei. Essa paciente chega 5 anos depois com essa imagem. Achado radiográfico, tá? Da própria dentista dela. Quando eu olho, o que vocês acham? Totalmente assintomático, viu? A palpação, a percussão, tudo, mas é evidente que eu tenho uma periodontite instalada. E periodontite é sinal de infecção. Então, claro, com certeza absoluta, o primeiro caminho, depois de ouvir o relato da paciente, exame clínico, exame radiográfico, foi a solicitação
do exame tomográfico. Então, a tomografia Cone-Beam, que foi, então, foi solicitada, no caso, foi no X800, eu solicitei que fizesse com esses parâmetros, tá certo? Que, na verdade, já virou, né, o parâmetro da clínica de radiologia mesmo, porque muitos radiologistas, quando eles fizeram a sua especialização, pouco aprenderam sobre tomografia e vêm aprendendo muito com a gente da endodontia. Então, é muito bacana essa troca entre você e o radiologista. Trocamos muito e aprendemos igualmente, né? Então, foram feitos nesses parâmetros, o menor FOV, o maior tempo de exposição, 17,9, o menor slice, 0,08, e eu consegui, então, 501 imagens desse dente. E aí, vamos analisar raiz por raiz. Ai, olha o que a gente vê. Periodontite apical instalada. E MV2 não localizado. E o que a gente vai fazer? Vamos fazer, né? Vamos buscar esse MV2. Bem distante, olha só. Ele bem distante do MV1. E eu coloquei aqui para vocês esse filtro para mostrar bem neste pontinho. Olha, eu vou ampliar aqui para vocês. Vamos ver se vai funcionar aqui o meu carregador. Não, né? Eu vou, então, colocar aqui bem para vocês. Veja aqui, olha, onde está bem a ponta da seta, ó. Olha, a gente tem o forame independente do meu MV2. E olha o tamanho da destruição. Muito bom. Então, nesse momento, eu faço a avaliação das outras raízes que compõem, né, os outros canais que compõem esse dente. Não vejo doença em nenhum deles. E vou partir, então, para uma análise do meu MV2. Olha que maravilha, gente. Os recursos da tomografia. O MV2 estava lá, mas sabe quanto ele estava? 8,5 milímetros lá para dentro. E quem vai me ajudar a localizar? Com certeza, o conceito Microsonics, onde eu tenho lá o microscópio e a unidade ultrassônica. E, de novo, eu gosto muito desse inserto E4D. Então, vamos lá, a busca. E olha que bacana a localização do MV2, inclusive fazendo essa curva. Eu podia, sim, ter tido uma... Às vezes, nessa busca, às vezes, você vai desviando do caminho, mas com paciência. E eu vou dizer para vocês que não foi naquela sessão que eu comecei. Eu demorei 2 sessões para localizar direitinho esse canal. Certo? Mas não importa. Fico muito, muito feliz de ter tido a chance de refazer esse caso, né? E aqui foram feitos depois todos os procedimentos de desinfecção e aqui o caso finalizado. E ela vai fazer uma nova tomografia, que eu gostaria de ter tido tempo de já trazer para vocês, tá certo? Então, gente, primeiro molar superior. Veja, trabalhos mostrando pelo menos 70%, outros 82,5%, tem trabalhos com mais de 90%. Tenho que procurar. Legal, 5 minutos, mas vocês vão me deixar falar o último caso, tá bom? Então, aqui, mostrando, isso é a vida da gente no consultório, né? E, por fim, eu quero aqui colocar o último caso, que é um caso desta paciente, que tem aqui, né, um tratamento de cirurgia ortognática. Eu gosto sempre de fazer pequenos resuminhos quando eu termino, mas em função do tempo, gente, eu vou caminhar, né, de caso em caso, e vamos, então, finalizar aqui com este. Então, nós temos aqui um primeiro molar superior, dessa paciente que fez uma cirurgia ortognática há 8 anos, veja, com esses parafusos, bem complicado, né? Ainda bem que temos localizador foraminal, certo? Porque imagens como essa, bidimensionais, durante o tratamento, são muito complexas. E aí nós temos um dente com polpa necrosada, uma infecção primária, o que chamamos, então, de periodontite apical primária, nesse caso, sintomática. Muito bom. Ocorre, né? Fizemos aí o acesso, vi na câmara pulpar uma mega calcificação. Como que a gente faz a remoção? De novo, inserto ultrassônico. Por isso é que hoje o ultrassom ele está completamente inserido em todas as fases da terapia endodôntica, seja no acesso até a cirurgia, né? Então, aqui, de novo, a E3D, que ela é mais robusta, depois, conforme você vai entrando em áreas, né, mais delicadas de remoção, você pode diminuir, né, o diâmetro desse inserto diamantado para uma E4D, por exemplo, enfim. E aí, então, claro que vamos à busca do MV2, porque a gente já aprendeu
que de cada 10, 8 tem pelo menos, né? Muitas vezes a gente fica frustrado porque a gente desgasta e não consegue localizar. Somos humanos. Muito bom. E aí, então, fomos à busca do MV2, sempre com o uso do inserto, porque é muito pouco comum que ele esteja tão à mostra quando você faz o acesso à câmara pulpar. A gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás. E a gente vai fazer sempre isso com o inserto. Muitas vezes ele está a 2 milímetros, às vezes ele está mais profundamente localizado. Se você tiver uma tomo prévia, maravilha, já sabe o seu caminho, o seu trabalho. Mas aqui, não tendo a tomografia prévia, a gente então vai sempre à busca do MV2. E o que aconteceu neste caso? Eu estou lá trabalhando, usando o localizador, porque é muito complicado de avaliar isso radiograficamente, né? Confirmar, né? Quero dizer, com esses parafusos, estou lá trabalhando. De repente, eu vejo que o meu MV2 não desce mais. Criei um degrau. Mas, naquele momento, que motor eu estava frente? Ao New iMotor, que tem aquela função T-Mode, certo? Muito bem. Nessa função T-Mode, gente, que é o momento que eu ia experimentar esse motor, então, né, clinicamente, já tinha feito em blocos, nós temos aí, vocês estão vendo nitidamente, que vocês têm aqui uma sigla chamada SGP e depois uma seta e uma outra sigla, no caso a cinemática ATR, que é uma rotação contínua que vai acionar o reciprocante quando você exceder o torque, certo? Muito bem. Então, vocês estão vendo que nesse modo T-Rausch, nós temos 2 cinemáticas, certo? Muito bem. A primeira cinemática que está aí, que é o SGP, é o movimento oscilatório. E você vai ter a chance de escolher qual vai ser o ângulo que você quer oscilar. E lembra, é um oscilatório simétrico. O ângulo que você escolher é o que vai ser usado à direita e à esquerda. Escolhi 90 graus, é 90 graus à direita e à esquerda. Aquilo que a gente sempre fez manualmente, ou com o oscilatório no nosso motor pneumático, a gente tem a chance no T-Mode de fazer aqui no motor de endodontia. Então, aqui, o primeiro movimento é o oscilatório, é o SGP, que é o Safety Glide Path, e depois da seta, é o movimento que você escolher para trabalhar depois que você venceu o degrau. Então, foi exatamente isso que eu fiz, seguindo a sugestão do professor Terauchi. Eu selecionei o SGP e coloquei dentro do SGP 90 graus à direita e à esquerda e só 100 RPM. Foi isso que ele foi fazendo. Passei o degrau sem tirar a lima lá dentro do canal, você, de novo, aperta nesse botão de liga e desliga e ele automaticamente passa para a sua cinemática de trabalho, que no caso, eu também fui pela sugestão do professor Terauchi, eu escolhi trabalhar com ATR. Então, esse foi o diferencial. E aí, então, eu, na verdade, gente, aqui, nesses 2 vídeos, eu explico como a gente configura no T-Mode, certo? O SGP e depois o movimento de trabalho. Agora são exatamente 10 horas, mas eu avançarei apenas, se vocês me permitirem, vou avançar apenas assim 5 minutos, porque é bem rapidinho realmente esses dois vídeos, tá bom? Eu vou ficar até de olho aqui para ver se vocês me permitem mesmo, tá certo? Eu vou passar e vocês vão agora começar a ouvir a minha gravação. Olha só. Aqui é o novo iMotor, que vocês estão vendo aqui a peça de mão, e aqui então nós temos o contraângulo, como nós conversamos anteriormente, um contraângulo redutor 6:1, certo? Então eu vou ligar o equipamento aqui neste botão de liga e desliga, e vocês vão ver que esta primeira função que temos aqui é o T-Mode, ou Terauchi Mode. E nós temos aqui, então, SGP, que significa Safety Glide Path. E depois vocês estão observando aqui uma seta e uma nova cinemática, neste caso aqui está configurado o ATR. Muito bom. Então, nesta função, que foi desenhada pelo professor Yoshi Terauchi, para vencermos aqueles
degraus que podem ocorrer durante a nossa cinemática, durante o nosso preparo químico-mecânico. Então, aqui, nós temos SGP, que é o Safety Glide Path, nada mais é do que um movimento oscilatório. E depois que você, nesta cinemática oscilatória, você vencer o degrau, aí sim, você então, clicando novamente neste botão on-off, você vai ser levado à sua cinemática de trabalho, que neste caso aqui foi selecionado o ATR, que é uma sugestão do professor Terauchi. Mas nós podemos usar outras cinemáticas de trabalho, como, por exemplo, a rotação contínua à direita, nós podemos usar reciprocante, ou mesmo o próprio ATR. Então, para que nós possamos mudar os parâmetros da primeira cinemática, que é o SGP, que é o movimento oscilatório, eu vou sempre clicar no botão P. Esse é o botão de parâmetros. Veja, no movimento oscilatório, você pode aqui, só vou ajustar um pouquinho o nosso foco. Então, aqui vou apertar o botão P, e a primeira pergunta vai ser o ângulo. Aqui o professor Terauchi selecionou 90 graus, mas nós podemos selecionar de 20 a 400 graus. Então, aqui foi escolhido ângulo de 90 graus, então é o que nós vamos usar aqui. Então, 90 graus vai ser o selecionado. Apertamos para confirmar o P, e ele vai perguntar a velocidade dessa oscilação de 90 graus que você selecionou à direita e à esquerda. E você pode ir de 100 a 500. Então, nós vamos selecionar 100 RPM, conforme a sugestão do professor Terauchi. Pronto, já selecionamos este glide, este momento de ultrapassar o degrau, o movimento oscilatório. E agora o nosso movimento de trabalho. Perfeito. E agora, então, nós vamos, então, para o movimento de trabalhos. Okay. E com uma velocidade de 100 RPM. E agora, é o último vídeo, gente. Vamos escolher um outro movimento, que é o movimento depois que você ultrapassa o degrau. Então, aqui, de novo, confirmo, e agora ele vai perguntar qual é o movimento que você deseja. ATR, CW, que é a rotação contínua no sentido horário, CCW, rotação contínua no sentido anti-horário, ou reciprocante ou ATR. Vamos escolher ATR, que é a sugestão do professor Terauchi. Confirmo, velocidade pode ir de 100 a 500, foi definido 300, mas se eu quisesse modificar, é só botão mais e menos, vou deixar 300, confirmo. O torque, eu posso de 0,4 até 4 newtons, mas o professor Terauchi sugere 0,4, lembrando aqui que eu posso de 0,4 a 4 newtons. Então, aqui eu vou escolher, no caso, vou escolher 0,4 newtons, que é o que o professor Terauchi sugere. Confirmo. O ângulo à direita, eu vou deixar 240 graus, que é a sugestão também dele, podendo variar, né, como vocês vão ver, vamos voltar lá, né, naquele modo da angulação, vocês podem observar que essa angulação à direita vai até 400. E o mínimo, então, 60. Então, vamos deixar aqui 240 graus, como é uma sugestão do professor Terauchi. Confirmo. E o ângulo à esquerda, eu vou deixar 90 graus. Lembrando que eu posso ir de 20 até 240. E vou deixar 90 graus, como é a sugestão, então, do professor Terauchi. Certo? 90 graus e confirmo. Perfeito. Então, aqui está definido que eu vou tentar ultrapassar o degrau, oscilando 90 graus à direita e à esquerda, numa velocidade de 100 RPM, que foram as configurações que eu utilizei para o SGP, e o movimento ATR está configurado conforme vimos anteriormente. E aqui, então, neste caso, foi usado desta forma e consegui retornar, então, ao canal original, ok? Então, aqui, para passar o degrau,
nós temos, então, a configuração daquela função SGP, Safety Glide Path. Desta forma, é a sugestão do professor Terauch, 90-90, 100 RPM, e depois que você ultrapassa o degrau, você, então, pode usar um movimento da sua escolha. Ele sugere o ATR nessas configurações, que é o que eu acabei também utilizando, tá certo? Muito bom. Depois, então, os canais foram preparados, foram obturados, foram cortados, enfim. E aqui, gente, só para vocês relembrarem, né? Quantas vezes já tivemos situações como essa, onde o degrau já estava formado quando chegou até nós, como essa sequência que vocês estão vendo, e a gente, então, sempre foi manualmente tentando ultrapassar o degrau e ganhar a luz do canal. Só que agora nós podemos, então, pensar, né, em fazer de modo mecanizado com o New iMotor, tá certo? Na função T-Mode, que só tem no New iMotor, não tem no iMotor convencional. Perfeito, gente? Eu vou encerrar aqui, deixando com vocês uma frase que eu acho que cabe bem para o momento que estamos agora, né? A tecnologia, quantas tecnologias nós vimos, né, no dia de hoje, aplicadas, ela só é bem aplicada em benefício ao paciente quando a ciência, ela é bem compreendida. Então, é exatamente isso que a gente falou lá no início. A gente, de nada adianta termos ali a tecnologia se a gente não compreende, né, as questões biológicas envolvidas para melhor aplicar essas tecnologias. E eu vou, então, aqui, né, encerrar com vocês, agradecendo muitíssimo a atenção, o tempo de vocês, me colocando à disposição para aquilo que vocês julgarem que eu possa auxiliar. Queria muito ver o rostinho de cada um de vocês e agradecer mais uma vez a Udpecker pela oportunidade, a WAK por também esta oportunidade, pela confiança, desejando, né, contribuir com todos vocês. Meu muito obrigada pelo tempo de todos. Eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês. E acredito que agora eu vou interromper o meu compartilhamento, porque devem ter, às vezes, perguntas, né, que a gente tenha que responder. Então, eu vou retornar aqui, vou interromper o compartilhamento, e aí, então, se houver alguma pergunta que eu possa ajudar, eu fico aqui à disposição. Aí já estou meio descabelada, né, gente? Mas tudo bem. Normalmente, se há alguma pergunta, fica no chat. Como não existe, eu acredito que nós não tenhamos aqui... Ah, temos comentários. Ai, que bacana. Muito feliz, olha, de ver todos vocês. A Narela, a Charles, a Fabiana, o Christian, né? Ah, tá. Uma pergunta da Thaís. Linda, Thaís. A Thaís pergunta o seguinte. Nesse movimento SGP, tá? P de Patrícia, que é o Safety Glide Path, podemos usar qualquer sistema de limas? Sim. Na verdade, esse é um movimento de cateterismo, né? Que é esse oscilatório. Sabe, Thaís, eu acho que esse movimento, ele não se destina só e tão somente a ultrapassar o degrau. Sabe aquele movimento de cateterismo que nós fazemos de modo rotineiro? Então, eu tenho feito com uma lima de fino calibre, tá certo? E vamos lá trabalhar, né, na angulação que nós desejarmos. Eu tenho sempre usado a sugestão do professor Terauch, de 90-90 e 100 RPM, sempre baixa velocidade. Porque é assim que a gente faz com lima manual, não é? A gente vai à direita e à esquerda e aquela pressão, né? Isso seria, e poderia ser feito com qualquer instrumento, tá certo? Poderia. Ai, que bom. Olha, tô vendo a Magda, a Leni, quanto tempo, a Madalena, o João, a Andréia, a Márcia, a Vanessa, a Carlos. Oh, meu Deus, que bom ter todos vocês aqui. Fico muito feliz se vocês puderam aproveitar o material que a gente faz com super carinho. Muito, muito obrigada mesmo. Eu acho que em função também, né, às vezes do horário, as pessoas não conseguem sempre se programar para estar aqui, mas que bom que vocês estiveram comigo durante essa noite. Eu agradeço muito. E acho que vou, então, me despedir de vocês, desejando um feliz final de noite. Fiquem com Deus, se cuidem, e vocês têm meus contatos. Se precisarem de alguma coisa, é só entrar em contato que eu vou poder responder
né? E se eu não souber, é claro que eu vou buscar a vocês a resposta. Muito obrigada, viu, gente? Até mais. Só fazer uma foto. Beijo grande a todos.